dia, gente! Oi, pessoal, voltamos? Muito legal estar de volta com o casamento, né? É verdade, né? Já fazia um tempinho que a gente não postava nada aqui. É verdade. E eu vi que o pessoal tava gostando muito, tava sentindo falta. Lá no Instagram chamavam muita gente que a gente tinha que voltar. E enfim, resolvemos voltar, né? Muita coisa mudou na nossa vida, inclusive para dar aquele up, né? É verdade. Aqui no casamento. Muita história pra contar, né? Muita história para contar. E qual que é o tema hoje, Tubarão? A presença de Deus, No relacionamento. principalmente. Bacana. Olha que tema difícil de abordar, né? É muito difícil você ter essa conversa com qualquer pessoa. É verdade. Não é todo mundo que está pronto para falar de Deus e nem para ter a presença de Deus, É né? verdade. Então foi delicado, assim, esse assunto veio de sopetão pra gente, né? Foi num lugar maravilhoso que a gente tem, assim, um amor absurdo, foi onde a gente casou, né? A gente foi fazer um almoço lá e aí acaba que todas aquelas boas energias ficam renovadas sempre que você volta para lugares que você gosta muito. E o assunto veio à tona. E aí veio o insight da gente falar sobre esse assunto. Por quê? Porque eu, como mulher, reparei que quando uma pessoa da relação resolve buscar a Deus verdadeiramente, servir a Deus e tudo mais, geralmente é a mulher que se vê na igreja e não o homem, né? É verdade. E aí a gente sentiu essa diferença, esse susto no momento, né? Num primeiro momento, um susto, porque são poucos casais que tem na igreja, né? Sim. Ontem, para vocês terem uma ideia, só falando por cima, a média de membros da igreja é mais de 1.000, só que de membros casais... Num culto, tá, gente? Não é num culto, Ah, tá, membro sim, geral. perdão. Isso. Os membros geral da igreja já chegou a 1.000, e entre casais não chega em 300. Olha que doideira. Então, Não é 30% dos frequentadores de todos não os é cultos da igreja. 30%, né? Então, por que não falar sobre isso? E qual a importância do casal falar a mesma língua, né? Olha que bacana. Gente, esse assunto ele tem que deixar de ser delicado. É verdade. Né? Ele não pode ser um negócio que machuca, que dói, que tem que ser levado na ponta dos dedos. Sim. Ele tem que ser um negócio de rotina do dia. Claro. Né? Assim como você escova teu dente, lava teu rosto todas as manhãs, você tem que orar também todas as manhãs. Você tem que trazer Deus para a tua vida. Exatamente. Vale lembrar que Deus não precisa da gente. Nunca precisou. Somos nós que precisamos da presença de Deus. Né? E a presença de Deus, se você parar, fechar os olhos e pensar em 10 segundos, você vai lembrar de lugares lindos que você visitou, de pessoas maravilhosas que passaram na tua vida. E isso também é a presença de Deus. Ele está em tudo e em todas as coisas. Exatamente. E o que chama mais a atenção da gente foi a forma que a gente buscou Jesus. Uau! Porque na fase que a gente estava gravando o casamento, a gente estava fazendo muita coisa ao mesmo tempo. A gente estava fazendo o lançamento de um produto dele, aí fazendo as consultorias dele, as minhas mentorias. A gente estava vendendo tudo a todos. E aí chegou uma hora que a gente bugou. A gente, nossa, o que a gente vai fazer agora? Mesmo. Nossa! O que a gente vai fazer primeiro? E aí a gente começou a sentar porque a gente não tinha mais tempo com a casa, não tinha mais tempo com o nosso filho que está aqui cutucando o marido, que quer colo, não tinha mais tempo com nada. A casa, uma bagunça, o casamento, uma bagunça, a família, uma bagunça. E a gente estava bem atordoados, assim. Na época eu fumava, né? Virou uma bola de neve, né? Pessoas se aproximando da gente que não eram pessoas muito legais, Sim, o profissional embalando, né? Ficando cada vez mais opressivo o ambiente de trabalho, a gente não conseguindo render. Exatamente. E aí um de cada forma falou que precisava buscar a Deus. Né? Ele falou, eu preciso melhorar minha espiritualidade, porque o Branco sempre foi um cara de espiritualidade forte. Eu já não, eu já era mais afastada. Eu era aquela famosa, eu acho que muita gente que tá aí vai falar também que é aquela famosa o quê? Na hora que o cara aperta, opa! Jesus me salva, Deus, socorro. Né? Preciso de ti. É essa a minha fé, era essa a minha fé. Então, e ponto. Aí quando eu ia dormir, eu fazia uma oração rapidinha, não era de rezar, mas de orar. Rezava poucas vezes com ele. Ele sempre na hora do almoço agradecendo a comida, fazendo as orações dele noturna.
Ou seja, ele era um pouco mais de fé, nem tanto, né? Não estou querendo dizer que, nossa, ele era exatamente... Sim. Mas tinha dias que também, se não desse para fazer, pelo menos no de dormir, o de comer, eu nunca vi ele não fazer. Né? Até na hora que ele já começa a comer, que ele esquece, ele para tudo e faz. Então, mais o noturno mesmo, a oração antes de dormir, né? E eu não, eu só no perrengue mesmo, na hora que tava precisando de Senhor, me tira dessa, sabe? Era esse tipo. Mas eu era uma pessoa que adorava ouvir música gospel. E ouvia pouco em casa, porque é isso que eu falo da conexão, quando a gente não tá conectado. Ah, ele gostava de um estilo de música X. Meu Deus, quando ele botava aquilo, eu fazia assim, né? Dar aquele sorriso pra acompanhar o marido. Mas que música chata, entendeu? E é a mesma coisa que ele pensa, às vezes, num canal que eu assisto, numa música que eu ouço. Então eu me constrangia em ouvir música gospel, sabendo que ele não tinha noção do que era isso. Porque ele vem de uma família católica. Né? Aquela velha divisão do 50-50 do casamento, né? Você às vezes suporta para agradar ou para conviver. Né? E não é nem por suportar, assim, é o que você falou, para agradar. A gente abre mão de certas coisas. Mas não era uma música que eu ouvia, né? Aqueles matanza da vida teu lado. Meu Deus, velho. Eu tirava um sarro dele quando ele ouvia aquelas músicas. Mas, ok, vamos ouvir. Então, e é isso que a gente fala dessa conexão com religião. A gente tem que estar ligado com a mesma religião. Então, eu ouvia minhas músicas gospel de vez em quando eu estava afim, estava triste, precisava ouvir, eu ouvia. E tudo bem, não era uma pessoa que me acompanhava ouvindo, né? Cantava, não. Ele não sabia nenhuma música. Tanto que pra ele tem coisas que tá sendo muito mais novidade do que pra mim. Verdade. Tipo, nossa, vai vir a Bruna Carla na igreja. Ele, oi? Quem é a Bruna Carla, né? Tipo, e não por desprezo, por não conhecer o produto, o trabalho dela maravilhoso. Então, a gente chegou a um ponto assim que um olhou pro outro, eu falei, olha, eu vou aceitar Jesus. Malucão, assim, do nada, eu cheguei e falei pra ele, aceitei Jesus. Ele, o quê? Eu falei, aceitei Jesus. E ele falou, tá, a gente precisa ir pra uma igreja. Eu falei, então vamos. Aí uma colega nos convidou pra ir na igreja dela, católica, né? Que era um habitat natural pra ele, né? Então vamos. Aí fomos, né? Bem assim. Fomos tudo no mesmo jeito que estava a nossa vida. Não grito assim, vamos... Do mesmo jeito que estava a nossa vida, foi a nossa busca também, né? Foi. E aí, fomos na igreja, estava tendo os 7 dias do Cerco de Jericó. Cerco de Jericó. Era o último dia. Era o último dia, inclusive. Nossa, foi uma festança. Eu entrei, eu falei, ué, porque eu fui batizada na católica, mas não fui uma frequentadora assídua, né? A mãe dele, a família dele é muito mais assídua, né? E aí é verdade. eu olhei e falei, caraca, é assim a igreja católica, eu tô gostando, né? Eu falei, então vamos vir semana que vem. Eu falei, calma, hoje é dia de festa. Ai, tinha até hot dog lá fora, adorei o hot dog. E é dia de festa, tinha calma. Eu falei, não, mas semana que vem a gente vem. Vamos semana que vem. Estamos em busca de Jesus, estamos em busca de Deus, né? Então tá, fomos de novo. Quando chegamos lá, eu me assustei. E não pelo marasmo, que eu já sabia que era o marasmo da Igreja Católica, e com todo o respeito, a gente não está criticando as igrejas, tá? A gente está falando que toca o nosso coração. E com todo o respeito, eu falei, cara, não é isso. Não é isso. Eu olhei pro meu marido, ele falava todas as falas do padre. Eu falei, não é possível, cara. Se esse cara sabe todas as falas do padre... Sendo eu sabia tudo e eu sabia tudo. Eu falei, pô, então a busca de Jesus acabou, a busca de Deus acabou, você já tem Deus. A gente tinha um erro muito grande, a gente sempre imaginou, ou imaginava, que Deus é religião. E Deus não é religião. Né? A religião, elas foram criadas para conversão. E cada uma teve a sua linguagem, a sua literatura própria, para distinguir o certo do errado, a pregação da palavra e por aí vai. Mas a gente, até então, né, tentava achar uma religião que nos identificasse. É verdade. É isso mesmo. Foi isso mesmo. E ali eu falei, uau. Não, foi assim, ó, uau. Não foi uau. Não, porque, volto a dizer, não é por causa da religião, tá? Cada um tem o seu respeito. Inclusive, eu e minha amiga, a gente continua tendo amizade. Ela fala dos eventos dela, a gente fala dos nossos eventos, a gente comenta sobre o que acontece no grupo de jovens dela, a gente fala do que acontece na nossa liderança.
Então, são coisas diferentes. É que eu falei, se ele sabe tudo que o padre está dizendo, a gente já tem Deus, então. Mais ou menos isso, né? Tipo, já tá, não tá errado, então a gente já tem Deus. Porque ele sabe falar tudo isso. Então, eu tô no lugar certo, eu com ele, entendeu? Tipo, não era a igreja. E aí fomos embora. Eu falei, e aí? Ele, ainda não tocou meu coração. Eu falei, tá, e agora? Aí eu falei pra ele, só se a gente conhecer uma igreja evangélica. Eu, Luciana, já havia ido muito em São Paulo em igreja evangélica por causa dos desesperos que aconteceram na minha vida. Porque, como eu falei, eu só buscava quando eu estava desesperada. A ponto de alguma coisa acontecer, eu precisava buscar. E aí eu ia, mas aí eu parava. Esse é um ponto bem importante da gente lembrar, porque a gente sempre falou, desde quando começou o casamento, que a gente tem livre-arbítrio, né? Para tudo na vida. E sempre que você tiver uma crença, uma religião que não foi você que se sentiu tocado, que você escolheu, que é uma crença adquirida, né? Seus pais colocaram, a família colocou, a sociedade colocou, elas têm uma facilidade de serem derrubadas muito fortes quando você se identifica com quem você é e o que você deseja para a vida. Você buscar a tua identidade, né? Enquanto isso, você está sendo a identidade de outra pessoa. E aí eu falei, só se a gente for numa evangélica. E eu já tinha essa experiência de igreja evangélica lá de São Paulo, que eu frequentei algum tempo, naqueles meus tempos de desespero, né? Que eu falei pra vocês no começo. E aí convidei ele pra ir numa igreja evangélica. E ele me perguntou, né? Como que é? Meio cético, né? Não, muito cético. E aí eu falei pra ele assim, o exemplo que eu dei vai ser um show, tipo um show no começo, né? Porque pra mim eram os louvores, né, no começo. E depois tinha o culto em si, mas o pastor não é aquele padre que tem um negócio escrito, falado, não sei o que, decorado. Igual você com 50 anos de idade já sabe o que o padre ia falar. Eu falei, são temas variados, assim, mas tem que ir. Aí ele falou, então tá, vamos nesse aí. Aí eu, putz, e agora, né, tem que ser um que tenha bastante show. E aí, enfim, conseguimos. Vocês resumindo, depois eu conto essa história também. É uma outra história. Conseguimos ir na tal igreja evangélica, ele amou, né? Você pode falar um pouquinho da sua experiência? Muito, eu acho que esse renascer, né, em Cristo foi talvez o grande divisor do nosso futuro, né? A gente se reaproximar como pessoa, a gente se entregar a Deus, nós entregamos tudo, não tem metade. Nós entregamos nosso profissional, nosso financeiro, nossa casa, nosso sentimento, entregamos tudo, nos batizamos, né? E tem sido uma renovação, uma experiência enorme diariamente ter essa presença de Deus. Há uma passagem, né? Depois a gente vai postar ali com capítulo, com tudo, mas Deus ele não quer pessoas que só gostem dele, que adorem ele, né? Porque é muito fácil você estar num problema, como a gente fazia antes, e começar a rezar. Deus procura aqueles que verdadeiramente o adoram. Sim, ele não procura servos, né? Ele não procura os escravos. Não. Ele procura filhos. Filhos, fiéis adoradores. E a gente tem muito para contar sobre isso para vocês, vão ser outras grandes histórias. Mas o que é mais chamativo lá é que assim, as pessoas têm a gente como um casal que chegou junto para servir, junto para ser membros da igreja, que são poucos ali, como eu falei no começo, né? Então a gente começou a ter esse contato com outros casais e ver quanto melhor o casamento quando você tem essa conexão com Deus, né? A gente pronuncia, né, sem medo, sem temor. E olha, eu acho que com muita honra, né, Jesus habita aqui, né? O reino de Deus habita aqui. E é isso que a gente quer começar com vocês, né? Que tamanho é a presença de Deus na tua vida? Porque Ele não escolheu para quem vai dar promessa, Ele deu promessa para todos nós. Receber as promessas é que é um trabalho nosso, é nossa responsabilidade. Então vai ficar esse convite para a gente se reencontrar às vezes. Eu quero que vocês coloquem aqui no comentário, e se vocês gostaram desse vídeo, dá um like ali. Por favor. Eu quero que vocês coloquem no comentário, assim, o parceiro de você, a parceira de vocês, ela acompanha vocês têm alguma espiritualidade aprimorada, vocês... Só você vai...
E assim, independente de religião, tá, gente? Aqui não é. Isso não é briga religiosa aqui, tá, gente? Não é sobre isso. A gente quer saber, você católico. Se você me falar que é muçulmano ali, que tem grande fé. Muçulmano, você o bandista, candomblessista, budista, todos os istas, entendeu? Põe aí. A gente quer saber o que, na verdade? Essa conexão, que é o intuito do canal, de casal, de relacionamento, o dia a dia, porque a gente passa perrengue e vocês também vão passar. Ou passaram ou estão passando. Então, eu quero saber com vocês, assim, o que é realmente a religião no casal aí, tá? Tá bom, gente? E que Deus abençoe vocês. O casamento voltou. O casamento voltou com tudo. A gente já começou com um tema aí que é choque, né? Que é polêmico. A gente está fazendo ele bem curtinho hoje para não deixar aqueles vídeos de 1 hora como a gente fazia, que era quase não sempre eram lives, né? Agora a gente vai disponibilizar material para vocês comentarem já no tempo de vocês, né? Para a gente conseguir chegar à noite e começar a responder vocês com bastante carinho, muita atenção, né? E muita bênção na vida de vocês. E aí também, eu esqueci de falar deles, eles que tanto vivem do meu lado, né? E pra quem não acredita em Deus? O casal, como é o casal? Como é o casal que não acredita em Deus? Polêmica. Você não acredita em Deus? Me fala como é o seu relacionamento e baseado em que vocês vivem felizes no relacionamento de vocês, ou nem tanto. Ou nem tanto. Um beijo. Fique com Deus. Tchau. Fique com Deus, gente. Deus abençoe. Até mais.